Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Bom, eu quero fazer uma pergunta para iniciar esse vídeo. Você sabe me dizer o que é teofania? Não é uma marca de bombom ou um produto de confeitaria ou coisa do tipo. Teofania nada mais é do que uma manifestação clara de Deus no Velho Testamento. Então, a palavra teofania é uma junção de duas palavras gregas, que a primeira é theos e a segunda é phainen, que quer dizer mostrar ou manifestar, ou seja, é uma manifestação clara de Deus. E ela pode se dar de diversas formas. Então, por exemplo, Moisés pede para que veja Deus e Deus passa por ele. Quando a coluna de fogo durante a noite no deserto e a nuvem de glória durante o dia é uma manifestação clara de Deus, visível, né? Mas há um aspecto dessa manifestação que eu acho que é muito importante, que passa batido por muitas pessoas quando leem a Bíblia. E por não ter um conhecimento teológico, acabam não tendo esse conhecimento. Que é o seguinte: todas as vezes que você ler na palavra de Deus a palavra anjo do Senhor em letra maiúscula, tenha consciência e certeza de que aquilo é uma manifestação clara de Jesus naquela situação ou para aquela pessoa em específico. Por exemplo, lá em Gênesis 16, verso 7, lá diz anjo do Senhor em letra maiúscula e Jesus se apresenta a Agar, que foi despedida por Sara e Abraão, e ali ele fala claramente com ela. Muitos personagens bíblicos, né, tiveram esta oportunidade e presenciaram esse tipo de manifestação. O próprio Moisés, Abraão, Jacó, Davi, né, enfim, Gideão. E há por exemplo, uma situação específica, quando lá Senaqueribe, ele era um rei muito cruel, né? E onde ele andava, ele destruía as cidades, tomava aqueles reinos e andava com as carcaças, né? com os esqueletos das pessoas as quais ele havia matado por onde ele passou. Então ele era um rei muito cruel. E ele chega para Ezequias e diz assim: vocês estavam pensando que o Deus de vocês vão livrar vocês da minha mão? Olha o que eu já fiz em todos os reinos que eu passei, os destruí, os tomei como despojo. E ali a Bíblia diz que Ezequias ele vai para a casa do Senhor, busca a presença de Deus. Isaías, usado pelo Senhor, fala com ele para que ele fique tranquilo, conforta Ezequias. E aí lá no verso 36 do capítulo 37 de Isaías diz assim: então saiu o anjo do Senhor, está em letra maiúscula, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil homens de uma só vez. Então, tanto que lá onde ficava o reino de Senaqueribe, foi na época levantado um monumento contando essa história de que apenas um anjo havia destruído 185 mil de seus homens. Então aquilo foi algo tão magnífico e tão grande para aquele tempo que eles construíram um templo, um monumento, uma pedra, contando a história de que aquele anjo havia destruído aquele exército. E automaticamente Ezequias ele pôde ficar tranquilo porque Jesus se manifestou de uma forma muito clara para ele. Então, todas as vezes que você ler na palavra de Deus, anjo do Senhor em letra maiúscula, tenha certeza e consciência de que é Jesus se manifestando diretamente naquela história. A verdade é que a palavra de Deus diz que muitos, sem saberem, receberam anjos na sua própria casa. Então, o que eu quero dizer com tudo isso não é simplesmente você ter um conhecimento a mais. É saber que Jesus, ele sempre vai interferir na tua história, de uma forma ou de outra. E se talvez necessário for, porque quando Ezequias se volta para o templo, se volta para
a buscar a presença de Deus, ele responde. E não somente responde, mas ele se manifesta na vida de Ezequias e do seu povo. E perceba que quando Senaqueribe ele não insulta somente a Ezequias, ele insulta o Deus de Ezequias. Então Jesus ele veio, agiu de forma gloriosa, de forma tremenda, a ponto de os próprios inimigos de Israel poderem relatar e edificar um monumento devido a tão grande vitória que Israel teve naquela situação específica. Então, em nome de Jesus, quando você lê, tenha essa consciência, saiba disso, para que isso aumente o seu conhecimento e não passe desapercebido das próximas vezes que você lê a palavra de Deus. Pense nisso. Deus abençoe você.